A classificação 2 Magus aceitou deferencialmente a ordem e deixou, e minutos depois, uma segunda matriarca élfica escura em roupas apertadas entrou. Seu rosto era extremamente delicado, sua pele era pálida e requintada. Ela era evidentemente uma beleza que era difícil de encontrar, embora sua expressão agora fosse apreensiva. Alicia! Como esperado, é você! Leilin riu. De todos os elfos negros, era apenas essa matriarca que ele enfrentará há 10 anos em Dolmen City, e eles poderiam ser considerados conhecidos. Alicia cumprimenta o Lorde Guardião do Reino. A matriarca dos elfos negros Alicia mordeu os lábios, depois se ajoelhou e se inclinou respeitosamente, tocando a cabeça no chão frio. Ela ainda estava um pouco tonta. Este jovem mago, que havia contestado por mais de 10 anos, havia muito atingido o ápice do mundo dos magos e a deixará para trás. Quando ela ouviu, ela até precisou se ajoelhar. Ela não queria fazer isso, mas não conseguia expressá-lo do lado de fora. Do ponto de vista de Leilin, ele absorveu tudo, desde as finas e sedutoras costas de Jade da matriarca, flertando e sedutoras, até as coxas esguias e firmes. Como se notasse o olhar de Leilin, um olhar de timidez apareceu no rosto de Alicia, mas ela secretamente contorceu seu corpo, revelando um charme silencioso. Em seu coração, no entanto, ela sentiu um intenso sentimento de humilhação. Embora os elfos negros fossem muito abertos quando se tratava de promiscuidade a ponto de poderem ter brinquedos de raças diferentes também, sempre foram os elfos negros dominando o aspecto psicológico, com sua crença mental em sua postura de mestres e donos que eram intocável. Mas agora? Essa experiência de oferecer-se como um presente e temer a outra parte não aceitar foi difícil para Alicia, uma matriarca de menos de 200 anos e um elfo negro muito sensível mentalmente. Então, qual é a sua intenção ao vir aqui? Leilin retirou o olhar. Ele sempre foi capaz de se controlar quando isso importava. Além disso, depois de avançar para ser um Varlock de nível 3 e assumir como guardião do reino, havia mais do que mulheres suficientes querendo subir em sua cama. Havia até elfos negros que tentaram isso depois da grande derrota dos elfos negros. Houve um grande mergulho nos preços dos escravos élficos escuros no mercado de escravos, e havia muitos nobres élficos negros à venda. Tinha que ser dito que por causa de sua grande aparência externa e habilidade inata em magia, elfos negros eram realmente a escolha mais adequada para serem escravos magus. Mesmo que Leilin não expressasse nada, haveria magia martelando seus cérebros sobre como agradá-lo e enviando-lhe elfos negros cativos para ele aproveitar. Eu represento a raça dos elfos negros e estou aqui para oferecer minha lealdade ao meu senhor. Por favor, deixe minha corrida ir. A voz de Alicia trouxe tristeza enquanto ela continuava ajoelhada, passando por cima de uma bela coroa e um cristal negro. Este é o símbolo do nosso poder, a coroa dos elfos negros, bem como o volume completo da técnica de meditação de alto grau, absorção à vida. Nós, elfos negros, estamos dispostos a nos retirar completamente do norte da zona do crepúsculo, chegando mesmo a recuar até o norte do rio. Também forneceremos escravos exclusivos de primeira qualidade e muitos recursos preciosos. Por favor, nos deixe sair. Alicia continuou a implorar enquanto se curvava. Isso. Leilin ponderou, com os dedos circulando e batendo para criar um ritmo regular. A respiração de Alicia quase parou, aguardando o julgamento do destino em terror e antecipação. Tudo bem. Leilin concordou com a cabeça. Depois que a força aliada da raça humana recuperou a região norte, faltou-lhe a capacidade de avançar e ganhar mais. Além disso, Leilin ainda tinha outras ideias. Um poder absoluto significava que uma vez que a raça humana extinguisse completamente os elfos negros, gnomos e anões com sua ajuda, eles poderiam muito bem declinar rapidamente devido a conflitos internos. Não era isso que Leilin queria ver. Uma pressão externa constante e inabalável evidentemente seria capaz de servir à função de estimular os humanos. Muito obrigado, meu senhor. Alicia estava tão feliz que estava à beira das lágrimas. Embora Leilin pudesse aproveitar imediatamente o desejo entusiasta desta matriarca de servi-lo, ele ainda a expulsou. Era óbvio que o valor de Alicia não podia ser comparado à coroa escura dos elfos e à técnica de meditação de alto grau. Equipamento mágico, da Kelvin Crown.
Leylin acariciou a superfície desse equipamento mágico. Como tinha sido usado recentemente na guerra, o surf da coroa Oz estava escuro e parecia normal. Se não fosse por saber de antemão, Leylin poderia ter sido enganado por sua aparência exterior e perdeu este equipamento mágico. No mundo dos magos, os equipamentos mágicos estavam muito acima dos artefatos mágicos. Eles possuíam um poder misterioso dentro e, normalmente, apenas magos de nível 3 e superior teriam a oportunidade de entrar em contato com um deles. Descoberto equipamento mágico, começando a escanear. Bip. Digitalização concluída. 45,9% não puderam ser analisados. Obteve runas escondidas e geladas de alto grau, bem como vestígios de runas incompletas de formação de magias ilusórias de alto grau. Muitos prompts do AI Chip apareceu. Este é apenas o começo. Se eu puder analisar completamente o funcionamento interno desse dispositivo mágico, posso até conseguir forjar o meu próprio. Leylin poderia dizer que esta era uma grande oportunidade para ele. Ele tinha sido incapaz de melhorar suas habilidades de alquimia e encantamento de alto grau nos últimos tempos. E isso? Leylin pegou aquele cristal preto. Grandes quantidades de informação fluíam na frente dos olhos de Leylin. Eles foram escritos na língua élfica escura, mas isso não era nada importante. Mais cedo na região leste, Leylin obteve muito conteúdo acadêmico fundamental através da biblioteca na Natures Alliance. Coisas como a linguagem dos elfos negros não eram muito. Absorção de vida. Esta foi uma técnica de meditação de alto grau transmitida pelos elfos negros. Apenas os elfos negros, tão poderosos quanto as matriarcas, estavam qualificados para treiná-lo. A partir disso, pôde-se ver que Longbottom estava realmente se saindo bem com os elfos negros e conquistar a sua confiança. Esta técnica de meditação. Leylin tocou seu queixo, recordando as informações que o AI Chip acabará de gravar. Mesmo que esse pouco de tempo não fosse suficiente para ele analisar completamente a técnica de meditação, ele conhecia suas características e usos. A absorção de vida era obviamente classificada como de alto nível e era da melhor classe, mesmo em Twiligit Zone. Se não, os próprios elfos negros tinham muitas técnicas de meditação de alto nível. Por que eles faziam uma regra que era uma técnica de meditação a ser passada? A característica da absorção de vida era que ela poderia aumentar a força espiritual roubando a força vital de outras criaturas, ajudando assim com os avanços. Quanto mais alto o nível, mais fácil era ganhar a força vital de várias criaturas. No final, poderia até causar um vórtice mortal semelhante a uma calamidade, e todas as criaturas ao alcance seriam atacadas, independentemente do que fossem. No entanto, essa técnica de meditação teve suas desvantagens. Como se baseou em roubar a força vital para melhorar, suas fundações não eram estáveis. Não havia sequer uma única matriarca capaz de passar do nível 3 para o reino da Estrela da Manhã. Além disso, quando alguém alcançasse as partes mais profundas da técnica de meditação, o próprio Magus encontraria sua força vital desaparecendo. Isso não poderia ser compensado com qualquer outro método que não a força vital de outras criaturas. No momento em que a energia vital ganhava era imensa demais, ou se o posto de Magus era muito alto, os magos que treinavam em absorção de vida perderiam sua força vital em um ritmo mais rápido. Isso significava que toda vez que os magos que treinavam em absorção de vida usavam, isso significava que eles estavam um passo mais perto do abismo da morte. No entanto, com o crescimento da força e a posterior perda de força vital, foi como uma droga que influenciou muitos magos a usá-la e eventualmente se destruir. Para se cultivar neste tipo de técnica de meditação, é melhor encontrar uma criatura antiga com força vital suficiente e drenar toda a sua força vital, conseguindo treinar nesta técnica de meditação de uma só vez. A abundante experiência de Leylin permitiu-lhe pensar em alguns métodos para resolver este problema, mas depois abanou a cabeça. Não é apenas a dificuldade em avançar nas técnicas de meditação. Criaturas antigas que têm grande força vital não podem ser subestimadas até mesmo por magos de nível 3. A menos que fossem seus restos. Com esse pensamento, Leylin pensou naturalmente na caverna gelada.
Se nada de inesperado aconteceu, nas partes mais profundas da caverna gelada, um mundo gelado se mantém dentro do corpo de uma criatura com a força de pelo menos a força da estrela da manhã, assim como o sangue de uma existência ainda mais assustadora. Com a minha força atual, como será se eu for para um mundo gelado? Leylin ficou em silêncio por um tempo, e uma luz dourada de repente brilhou em suas mãos, uma simples moeda de ouro apareceu em sua palma. Asterisco Blim. Asterisco Leylin jogou a moeda e havia um único arco dourado no ar que então pousou nas costas de sua mão. Leylin levantou a palma da mão e viu o lado com um crânio gravado apontando para cima. Seus olhos pareciam estar ridicularizando-o com seu sorriso. Não vai acabar bem, murmurou Leylin, e desistiu de pensar em prosseguir. Asterisco KH. Asterisco imediatamente depois, uma pequena rachadura apareceu na superfície de Coin of Destiny. Como o item mágico único, Leylin tinha criado esgotando seus pensamentos. Coin of Destiny tinha a habilidade aterrorizante de prever o futuro. No entanto, houve também um limite. Embora Leylin tenha dado um sacrifício usando o Filho do Destino, assim como adicionou muita força espiritual da chama sagrada, ele não treinou nessa técnica de meditação e, portanto, não conseguiu obter imagens e informações específicas. Ele só poderia aproximar o julgamento através de previsões positivas e negativas. Além disso, devido às restrições do nível da chama sagrada e da classificação do sacrifício, havia um limite para quantas vezes a moeda do destino poderia ser usada. Se ele quisesse previsões sobre magos rank 3 e abaixo, poderia ser usado por um longo tempo, mas uma vez que chegasse ao reino da estrela da manhã, cada uso resultaria em grandes danos para a própria moeda do destino e então desmoronaria. Leylin pedirá previsões sobre a situação se ele se dirigisse para as cavernas geladas. A cabeça do crânio estava levantada, implicando que se Leylin realmente fizesse isso, não acabaria bem para ele.